E nós vamos então conversar um pouco mais, entender um pouquinho mais o que está se passando aqui na Síria, com a participação do nosso companheiro, jornalista especializado em conflitos internacionais, que é o José Antônio Lima. Lima, boa noite, obrigado pela participação aqui conosco. Boa noite, Heródoto. Eu que agradeço o convite. Lima, eu queria entender o seguinte, esse conflito hoje está circunscrito na Síria, não é isso? Exatamente. A Síria tem uma influência muito grande no Líbano. Sim, muito Né? grande. Esse conflito pode vazar para o Líbano também, haja vista que lá tem, vamos dizer, também tem as duas partes a favor do governo do Assad e contra? Heródoto, hoje o conflito está circunscrito à Síria, mas ele, aos poucos ele já está entrando no Líbano. No último mês, alguns confrontos já ocorreram no Líbano por conta os sectos religiosos que existem na Síria são os mesmos que existem no Líbano. E as alianças são por conta desses sectos e não por conta dos países. Então, quando há um conflito entre, por exemplo, alauítas e sunitas na Síria, isso se reflete no Líbano. E já está se refletindo. Houve sequestros, né, no Líbano. Se houver uma guerra civil na Síria, que a chance é grande, com certeza vai espirrar para o Líbano. Agora, Lima, corre-se também o risco na Síria da gente ter uma balcanização da guerra, como nós tivemos recentemente lá naquela região da Europa? Eu acho que sim, justamente por conta dessa divisão sectária, religiosa que existe na Síria, né? São todos muçulmanos? A maioria é muçulmana? A maioria, mas nem muçulmana. todos. Os setores aliados ao Assad são os alauítas, como ele. Os alauítas são um braço do xiismo, né, um ramo conhecido dos muçulmanos. E os cristãos também são aliados ao governo Assad. Por exemplo, no exército sírio, que cometeu várias atrocidades, tem muitos cristãos, inclusive em cargos de chefia. Enquanto que a maioria da população, 74%, são de sunitas, que hoje vivem numa situação pior, são os grupos que protestam contra o governo, né? Que as vítimas desses massacres, tanto dessa semana quanto da semana anterior, eram sunitas. Agora, essa divisão, então, também de potências em relação a um lado, outro lado, eu até comentei aqui outro dia, me lembrou um pouquinho a Guerra Fria, porque você tem a Rússia e a China de um lado, Estados Unidos e seus aliados de outro. Né? Logicamente, a situação é diferente. Para onde pode caminhar isso? Quer dizer, o Conselho da ONU tem ou não tem poder para decidir a respeito disso? Exatamente. O Conselho ele teria poder se houvesse um consenso dentro dele, mas não há. O que há é justamente o contrário. A Rússia e a China, principalmente a Rússia, são firmes aliadas do governo Assad. E o que existe hoje é uma diferença sobre como implantar o plano de paz que existe da ONU. Hoje não existe uma ameaça de uma intervenção internacional, então isso deixa o governo Assad mais confortável. E ao mesmo tempo, a Rússia e a China, que podem exercer uma influência sobre ele, não fazem nada para isso. Né? São países que não têm o retrospecto com relação a direitos humanos desses dois países é ruim. Então, essa indignação que causa no mundo ocidental um massacre como esse, na Rússia, muitas vezes, para o governo, o governo não se abala. Sim. E o Assad continua firme no poder? Podemos dizer assim ou não? Por enquanto ele continua justamente por essa combinação de fatores. Ele tem esse apoio externo da Rússia, da China e também do Irã. E internamente ele também conta com apoio, né? Muitos especialistas, analistas dizem que se esse conflito se alongar por muito tempo, questão de anos, o poderio do Assad deve ruir nesse tempo, mas por enquanto ele continua firme. Sei, quer dizer, mas até isso acontecer, muito mais gente vai morrer com certeza pelo que a gente tem visto aí nas imagens. Né? Exatamente. Assim, a violência ela está chegando num grau como é uma violência sectária, o que acontece? O fator vingança ele entra na dinâmica desse conflito, né? É aí que pode escalar para uma guerra civil. Então, hoje a minha família foi morta, amanhã eu vou querer me vingar, matar outra. Exatamente. E aí, às vezes há bairros que tem um bairro sunita, o bairro vizinho é alauíta, outro bairro é cristão. E a dinâmica da violência se desenrola mesmo nesse microambiente, assim. Essa é uma situação realmente complicada, hein? É bastante complicada, realmente muito complicada. É bastante complicado e o que é mais lamentável é que a comunidade internacional ela não consegue chegar a um consenso sobre o que fazer. Né? Agora, a Rússia e mesmo o Kofi Annan, que é o enviado especial da ONU para a Síria, sugeriram a participação do Irã na mediação.
do conflito, justamente pela influência que o Irã exerce sobre o governo Assad. Só que os Estados Unidos rejeitam essa possibilidade, porque o Irã é um grande inimigo dos Estados Unidos, e isso daí daria legitimidade ao governo do Irã. Então, a posição dos Estados Unidos intransigente, também prepotente, é de que o Irã é parte do problema e não parte da solução.